Num mundo que, vamos combinar, testa nossa paciência a cada segundo, como é que a gente faz para encontrar calma e força interior? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na arte estoica de construir uma paz daquelas que nada a abala. Pensa aí, quem nunca se sentiu assim, sabe? Refém da irritação. Aquela sensação de que a sua tranquilidade foi, sei lá, roubada por uma coisinha de nada, quase insignificante. De repente, a gente perde o controle das emoções por causa de uma coisa externa. É uma situação super familiar, né? E o engraçado é que tudo começa de um jeito bem sutil. A nossa paz não some de uma vez, não. Ela começa a escorrer pelos dedos. Sabe como? Com uma palavra atravessada, um olhar de desprezo, ou aquela fechada no trânsito. E pronto. Quando a gente vê, sem nem perceber, o controle do nosso humor já está na mão de outra pessoa. O ponto é exatamente esse. A paz não vai embora de uma vez. Ela se dissolve, sabe? Bem devagarinho. A cada reação automática que a gente tem essas pequenas frustrações do dia a dia. E quando a gente se dá conta, puf, já viramos reféns do que acontece lá fora. Mas e se existisse um jeito de blindar nossa paz? De construir, tipo, um escudo invisível? Porque, olha, o verdadeiro poder não está em quem grita mais alto, não. Está em quem consegue ser o mais calmo. E é exatamente aí que a sabedoria estoica entra com tudo. O imperador filósofo Marco Aurélio, ele resumiu tudo numa frase que é, olha, poderosa. A calma é invencível. E não, isso não é sobre ser passivo, é sobre ser forte. Porque no fim das contas, quem controla a própria reação, controla o jogo inteiro. E aqui é super importante deixar um ponto bem claro. Estoicismo não é sobre engolir o choro, suprimir emoções ou ser uma pessoa fria e indiferente. Muito pelo contrário. É sobre ser forte. É sobre entender que não se controla o que o mundo joga na nossa direção, mas você tem controle total sobre o que se joga de volta. Tá, mas como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? Bom, os estoicos deixaram pra gente um verdadeiro kit de ferramentas. São 4 atitudes, bem silenciosas, mas que são, uau, incrivelmente poderosas para a gente construir e proteger essa paz interior. Então, o caminho é este aqui. 4 passos, 4 atitudes para a gente começar a aplicar agora mesmo. Vamos lá, começando pela primeira. Pensa naquela cena do trânsito de novo. O impulso, o automático, é o quê? Gritar, buzinar, revidar. Deixar a raiva tomar conta, né? Mas a escolha estoica é criar um pequeno intervalo, uma pausa. Nesse momento, a pessoa para, respira fundo e se pergunta: isso aqui vale mesmo a minha paz, a minha energia? É nesse espacinho entre o que acontece e como se responde que mora a liberdade. Beleza. Agora, a segunda atitude. Sabe aquela crítica, aquele comentário meio torto que fica martelando na cabeça o dia inteiro? A gente fica remoendo aquilo? A pergunta é: por que damos tanto poder a palavras que vêm dos outros? E essa metáfora aqui é simplesmente genial. Pensa assim: a nossa mente é como a nossa casa. É um espaço sagrado. Alguém deixaria um estranho todo sujo entrar e pisar em tudo na sala de estar? Acho que não, né? Então, ninguém é obrigado a aceitar o veneno que os outros oferecem. As palavras podem até bater na porta, mas quem decide se vai abrir ou não somos nós. Então, o pulo do gato é este. A gente pode observar um insulto, reconhecer que ele aconteceu, que foi dito, mas escolher de forma bem consciente não absorver, não deixar entrar. E essa atitude simples, nossa, ela preserva uma energia danada para a gente usar no que realmente importa. Vamos para a terceira atitude agora. Aprender a sair de disputas que não levam a lugar nenhum. Já reparou como algumas discussões começam por uma coisinha de nada e de repente viram uma verdadeira batalha de ego? Elas simplesmente drenam a nossa energia, gastam o nosso tempo. E, no final das contas, o que a gente ganha com isso? Nada. Só desgaste. Antes de entrar numa briga, vale a pena se perguntar: ok, se eu ganhar essa discussão aqui, o que eu ganho de verdade? Usar esse filtro é revelador. Na maioria das vezes, a gente percebe que o prêmio da vitória não existe, é uma ilusão. E aí, escolher o silêncio não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é pura sabedoria. E isso nos leva direto para a quarta atitude, que é talvez a mais transformadora de todas. Sêneca dizia uma coisa incrível: o que nos machuca não são os fatos em si, mas a nossa interpretação sobre eles. A crítica por si só não dói. O que dói é a historinha que a gente conta pra gente mesmo sobre aquela crítica. Mas olha que legal.
A boa notícia é que essa história pode ser reescrita. Nós temos esse poder. Em vez de encarar uma crítica como um ataque pessoal, dá para mudar a chave e perguntar: tem alguma coisa útil aqui? Algo que eu possa usar para crescer? Quando a gente faz isso, a gente retoma o poder. A crítica deixa de ser uma arma contra a gente e vira combustível para nossa evolução. Ok, agora que a gente já tem as atitudes na mão, que tal algumas frases? Frases poderosas que mostram essa força interior na prática. Pense nelas como ferramentas para desarmar a tensão sem nunca perder a calma. Essa primeira aqui é fantástica. Eu não preciso levantar a voz para ter razão. Ela simplesmente muda o jogo, tira o foco do volume e traz para a lógica. A pessoa mostra que não vai entrar na pilha da agressividade. E mais, que a sua segurança não depende de grito nenhum. Essa aqui funciona como um espelho. A sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Sem xingar, sem atacar, ela apenas devolve, reflete o comportamento do outro. Isso geralmente força a outra pessoa a olhar para a própria falta de controle e muitas vezes ela até recua. E para fechar, a declaração de limites. Prefiro não continuar esta conversa. Simples assim, direto, inquestionável. Não é um pedido de, por favor, posso ir embora? Não, é uma afirmação, uma declaração de que a sua paz vale muito mais do que aquele conflito. É o ato final para proteger a sua energia. E quando a gente começa a aplicar essas atitudes e essas frases, uma transformação profunda acontece. A gente deixa de ser alguém que só reage, sabe? Que é jogado de um lado para o outro pelo caos do mundo. E passa a ser um agente ativo, o criador da própria calma, da própria serenidade. Então, só para a gente fechar o pacote, vamos recapitular nosso kit de ferramentas estoico. Primeiro, a pausa para respirar, que devolve o controle. Segundo, o filtro, para a gente observar sem absorver o lixo dos outros. Terceiro, a escolha de não entrar em brigas inúteis. E quarto, o poder de reescrever a nossa história interna. Essas são as bases da nossa fortaleza interior. E, para fechar de vez, fica aqui uma ideia central. Paz não é uma coisa que a gente encontra por aí, por acaso, como se fosse um objeto perdido. Não. Paz é algo que a gente cultiva. É uma prática, dia após dia, como cuidar de uma planta. E num mundo tão barulhento como o nosso, essa paz que a gente cultiva, ela não é só um refúgio, ela é a nossa arma mais poderosa.